Entre as múltiplas virtudes de Chuang Tse estava a habilidade para desenhar. O rei pediu-lhe que desenhasse um caranguejo. Chuang Tse disse que para fazê-lo precisaria de 5 anos e uma casa com 12 empregados. Passados 5 anos, não havia sequer começado o desenho. Preciso de outros 5 anos, disse Chuang Tse. O rei concordou. Ao completar-se o 10º ano, Chuang Tse pegou o pincel e, num instante, com um único gesto, desenhou um caranguejo. O mais perfeito caranguejo que jamais se viu. Olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Era o ano de 1985. 1985, eu era uma criança muito pequenininha, tinha 5, 6 anos. Eu sou de 79, tinha 5, 6 anos. E eu me lembro de tá tomando banho, né? Tava no banheiro, minha mãe estava no banheiro comigo, a gente estava conversando. E eu perguntava para ela, mãe, em que ano que a gente tá? E ela respondia, a gente tá no ano de 1985. E passava um tempo e eu perguntava para ela, e agora, mãe, que ano que a gente tá? A gente tá no ano de 1985, ela continua falando. E eu perguntei 2, 3, 5 vezes, né? Naquela insistência característica de uma criança. E no final desse interrogatório, eu perguntei, mas mãe, a gente vive no ano de 1985? É muito curioso, porque nesse mesmo ano de 1985, o escritor italiano, fabulador e confabulador Italo Calvino se preparava para se apresentar, e aí vocês corrijam meu inglês, no prestigiadíssimo Charles Eliot Norton Poetry Lectures, na Universidade de Harvard, em Cambridge, no estado de Massachusetts, né? E era um ciclo de conferências, e vários grandes autores haviam já se apresentado naquele espaço, né? E quando recebeu o convite, Italo Calvino ficou muito, muito entusiasmado, né? Muito entusiasmado. E quando ele definiu aquilo que ele ia fazer, ele chegou na seguinte proposta: eu quero falar sobre alguns valores literários que eu acho que são importantes para serem preservados no século XXI. Faltavam ainda 15 anos para o século XXI. A gente já tem entrados aí 23 anos do século XXI, ou seja, isso faz muito tempo, faz 38 anos, né? E os 6 valores que cada valor transformou-se numa palestra, numa conferência, foram leveza, rapidez, exatidão, né? Precisão, exatidão, visibilidade, multiplicidade e consistência. As 6 propostas para o próximo milênio, né? E assim que ficaram conhecidas num livro, no Brasil, publicado pela Companhia das Letras. Dessas 6 propostas, apenas 5 foram escritas, né? Algum tempo antes da viagem, ele já tinha, vamos dizer, grande parte desse material já estava pronto em cima da mesa dele, organizado, datilografado. Ele, algumas semanas antes, enquanto eu estava lá perguntando para minha mãe se o ano de 1985 duraria para sempre, Italo Calvino teve um derrame. E foi levado para o hospital e veio a falecer 13 dias depois. Ele nunca chegou a se apresentar, mas o seu texto, as suas apresentações foram concluídas quase todas, e hoje se encontra em formato de livro. E essa história do Chuang Tse e do rei e do caranguejo, elas concluem o segundo dos 6 ensaios de Italo Calvino. E é um ensaio que me admira muito, que eu gosto muito dele, que virou a base do meu método de escrita criativa, método que eu
que eu transmito nas minhas oficinas, nos meus cursos, né? Assim como no curso A Preparação do Romance, que é um curso para romancistas, que é muito interessante. E esse ensaio é interessante por conta dessa relação. Esse ensaio se chama Rapidez. Embora o ensaio se chame Rapidez, ele traça, vamos dizer, uma reflexão sobre a questão do tempo na literatura, na escrita. Tanto uma comparação entre o tempo físico e o tempo mental, quanto uma ponderação sobre o tempo do escritor e o tempo da narrativa, né? O tempo da escritora, o tempo do narrar e o tempo da narrativa, né? E ele traz muitos exemplos, né? Ele traz muitos casos, ele cita uma quantidade enorme de autores, como Boccaccio, né? Petrarca, Gaston Parry, Washington Irving, menciona Sherazade, não é? As Mil e Uma Noites, menciona Laurence Sterne, né? O Tristan Shandy, do Laurence Sterne, Lucrécio, Galileu Galilei, né? O Italo Calvino desata aí a fazer associações com os vários autores que são do seu repertório. E há algo muito interessante aí, porque ele faz, ao final do ensaio também, fica claro que ele está fazendo uma homenagem a uma divindade da mitologia. Em geral, o temperamento artístico está associado com a figura de Saturno, né? Saturno, que é essa divindade mais introspectiva, mais melancólica, né? E ele vai dizer que é certo que a literatura jamais teria existido se uma boa parte dos seres humanos não fosse inclinada a uma forte introversão, a um descontentamento com o mundo tal como ele é, a um esquecer-se das horas e dos dias, fixando o olhar sobre a imobilidade das palavras mudas. Mas não a sua homenagem não é para Saturno, a sua homenagem é para uma figura que é a de Hermes Mercúrio, né? Que é o deus da comunicação, das mediações, né? Que inventou a escrita sob o nome de Thoth e que, segundo nos informa Jung, em seus estudos sobre a simbologia alquímica, representa como espírito Mercúrio também o Principium Individuationis. Mercúrio, de pés alados, leve e aéreo, hábil e ágil, flexível e desenvolto, estabelece as relações entre os deuses e entre os homens, né? Entre as leis universais e os casos particulares, entre as forças da natureza e as forças da cultura, entre todos os objetos do mundo e todos os seres pensantes. Que patrono melhor poderia escolher para o meu projeto literário, né? O Mercúrio, ele é essa figura que tem as sandálias aladas, né? É essa figura ágil, que voa, é o mensageiro dos deuses, né? E que faz essa ponte entre os deuses e os homens. É o missivista, né? É o que comunica. E é muito interessante que ele tenha destacado essa divindade como uma divindade a ser valorizada no século XXI, porque de fato é isso que acontece, né? Calvino já poderia ter previsto isso no movimento modernista italiano, mas o século XXI, vamos dizer que ele exponencializa a nossa necessidade de preencher todos os espaços vazios, de acelerar todos os processos, de agilizar tudo. Para ele, a agilidade era a máquina de escrever, era o automóvel Ford que chegava no máximo até 70 km por hora. Né? Não havia computador, não havia celular na época de Italo Calvino, mas, no entanto, ele falava que a rapidez, que a agilidade era um valor a ser preservado na literatura, mas ele vai ponderar essa agilidade, né? E ele vai ponderar com uma outra figura, né? Ele vai dizer que ele é um saturnino que sonha em ser um mercurial e que ele sempre admirou, né, essa dimensão do tempo, da piscadela, do tempo que passa no intervalo, né? Ele usa um exemplo de um tropo muito recorrente, que é aquele sujeito que viaja para um lugar distante e quando ele volta para sua terra natal, muitos anos se passaram, não é?
Então, a esposa dele, que ao invés de estar um ano mais velha, quando ele retorna, que foi o tempo da viagem dele, ela, né, se passaram 50 anos, 60 anos e tudo aquilo que ele esperava encontrar se perdeu. Né? Muito tempo se passou e talvez a obra de um feitiço, a obra de um trabalho como esse, mas que é um emblema da literatura. Né? Bom, eu falei de Saturno, a gente falou de Mercúrio barra Hermes, né? Como esse inventor da escrita na mitologia grega, e ele menciona, Italo Calvino, uma terceira divindade que é Hefesto. Hefesto, que é um deus do coração furioso de Hera, esposa de Zeus, né? Hera que foi submetida a muitas traições de Zeus e que se enfurece, né? Hefesto Vulcano é o deus que, abre aspas, não vagueia no espaço, mas que se intoca no fundo das crateras, fechado em sua forja, onde fabrica interminavelmente objetos de perfeito lavor e em todos os detalhes, joias e ornamentos para os deuses e as deusas, armas, escudos, redes e armadilhas. Vulcano que contrapõe ao voo aéreo de Mercúrio a andadura descontínua de seu passo claudicante e o cadenciado bater de seu martelo. E, bom, Mercúrio e Vulcano, eles representam as duas funções vitais inseparáveis e complementares. Mercúrio é a sintonia, ou seja, a participação no mundo que nos rodeia, e Vulcano, a focalização, ou seja, a concentração construtiva. Mercúrio e Vulcano são ambos filhos de Júpiter, cujo reino é o da consciência individualizada, socializada. Por parte da mãe, Mercúrio descende de Urano, cujo reino era do tempo ciclofrênico, da continuidade indiferenciada, ao passo que Vulcano descende de Saturno, cujo reino é do tempo esquizofrênico, do isolamento egocêntrico. Né? De alguma maneira, a concentração de Vulcano são as condições necessárias para se escrever as aventuras e as metamorfoses de Mercúrio. A mobilidade e a agilidade de Mercúrio são as condições necessárias para que as fainas intermináveis de Vulcano se tornem portadoras de significado, né? E da ganga mineral informe assumam forma os atributos divinos, cetros ou tridentes, lanças ou diademas. O trabalho do escritor deve levar em conta tempos diferentes, o tempo do Mercúrio e o tempo de Vulcano. Uma mensagem de imediatismo obtida à força de pacientes e minuciosos ajustamentos e uma intuição instantânea que, apenas formulada, adquire o tempo definitivo daquilo que não pode ser de outra forma, mas igualmente o tempo que flui sem outro intento que o de deixar as ideias e sentimentos se sedimentarem, amadurecerem, libertarem-se de toda impaciência, de toda a contingência efêmera. É muito bonito esse texto, né? Eu deixo esse texto como uma recomendação de leitura, 6 propostas para o próximo milênio, tem muita coisa para tirar aí. É impressionante como o nosso tempo é o tempo da dilatação, né? E o tempo de uma literatura pré-academia é o tempo da condensação. O que o Italo Calvino vai falar é que o nosso trabalho, né, mercurial e vulcânico, né, ou seja, o trabalho do instantâneo, o trabalho da ponderação, ele tem essa finalidade de vamos dizer, produzir a agilidade, né, por meio da lentidão, produzir a música por meio do silêncio. E esse foi, vamos dizer, o princípio a partir do qual eu desenvolvi o método, né, festina lente. O que é festina lente? É uma expressão em latim que você encontra por aí nos ex-libris, né, medievais, né, que significa apressa-te devagar. Né? Dá para brincar, né, com o latinismo festina lente. É uma espécie de festa lenta, né, que descreve muito bem, vamos dizer, a fenomenologia da atividade da escrita. Né? Ou seja, por dentro, o escritor, a escritora, ele tá convulsionando de ideias, de pensamentos, de associações, né? Mas quem vê de fora, né, observa um trabalho lento de depuração, né, de análise, né, de decantação. O tempo do caranguejo,
né, de Chuang Tze, da fábula de Chuang Tze, é justamente esse, né, e nos leva a pensar o que é o tempo da produção, né, o que é o tempo do artista, da criação, né? É algo muito difícil para quem observa de fora entender. Ele vai olhar e vai falar, bom, artista, você não está sendo produtivo, você não está sendo produtivo, não é? Veja só, né? Por que você não trabalha mais, não pondera mais, não, sabe? E, no entanto, o trabalho criativo, ele muitas vezes é feito de ponderação, de silêncio, né, de cadência, né? Ele vai ter momentos distintos, ele vai ter um momento do estudo, um momento da escrita intensa, né? A festa lenta do escritor, da escritora, ele é uma espécie de Tai Chi Chuan, né? O que é o Tai Chi Chuan, se não uma arte marcial, né, que é transmitida por meio da lentidão. A gente vive num tempo hoje em que você louva as 10.000 palavras, as 5.000 palavras numa sessão de escrita, né? Você vai ver o livro dos gringos lá, em geral, a maior parte das pessoas que prega isso escreve sobre a escrita, muito mais do que escreve ficção e, enfim, outras obras, e se põe a pensar a nossa sociedade de muitas maneiras. Você vai ver um grande louvor a escrita taquigráfica, né? A taquigrafia, né? A velocidade, né? A festa lenta, que é o festina lente, que é o meu método, que tem nesses ex-libris medievais a figura, às vezes é um golfinho e uma âncora, né? Ou seja, a âncora que estabiliza e o golfinho da agilidade. Às vezes é uma borboleta, né? e um caranguejo, né? Ou seja, esses dois animais que são super simétricos, super harmoniosos, superpostos entre si. A agilidade da borboleta e o tempo do caranguejo. Convenhamos que o caranguejo é um animal bastante veloz também, né? Mas vamos dizer que um é o do zigue-zague, o outro é o do tempo contínuo, né? Ou seja, o que a gente afirma é que é preciso, em primeiro lugar, exercitar você precisa da oficina, da forja de Hefesto, né? Desse Deus que tá na sua gruta, né? Tá na sua toca, trabalhando metodicamente. Esse trabalho metódico é a condição de possibilidade para agilidade, para o sonho, né? Para a espontaneidade. E Italo Calvino tinha muita razão que o século XXI seria o século da agilidade, como eu disse, né? Mas a ilusão que se construiu a partir dessa percepção externa da velocidade é que para que a velocidade se dê é simplesmente necessário ser espontâneo, né? Ou seja, para você conseguir fluência, conquistar a sua fluência, você precisa ser fluente. É quase como se a causa e o efeito no nosso tempo fossem confundidos, né? Ou seja, o efeito é a fluência, mas a causa não pode ser a fluência, não é? Não é observando as coisas ágeis, né, que nos distraem no celular, na televisão. Não é observando elas que você vai entendê-las, né? Pelo contrário, o avesso da agilidade a lentidão, né? Ou seja, a rapidez. Esse é o segredo, né? É uma via de interpretação da história de Chuang Tze. A rapidez, ela se esconde dentro da lentidão. Por isso que aquilo em que eu acredito é justamente essa ideia de uma escrita recorrente e uma escrita tai chi. É uma escrita do movimento lento, uma escrita que se observa, né? É uma prosa que sempre tem, vamos dizer, a cumplicidade da poesia, né, no seu bojo, no seu cerne. Porque a poesia, vamos dizer que é a palavra voltada para a palavra, né? É o pensamento voltado para o pensamento, né? E é ali que você vai desenvolver a sua rapidez. É um pouco como na história, também nos anos 80, né, 1985,
daquele filme que guarda muitos segredos, muitas sabedorias, que é o Karate Kid, onde você vai ter o Sr. Miyagi, né, o mestre Miyagi, e o Daniel San. E o Daniel San quer lutar karatê, né? Ele é jovem, ele quer ganhar dos seus adversários. O Sr. Miyagi fala: não, você não vai lutar karatê. Mas para começar a lutar karatê, você precisa, né, limpar a vidraça. Você precisa limpar a vidraça, você precisa limpar os meus automóveis. O Sr. Miyagi tem uma série de automóveis, a gente não sabe como que ele consegue tantos carros e tal. Inclusive dá um carro pro Daniel San, não é? E é isso. Ele aprende a lutar, né, limpando vidraça. Eu acho que tem um pouco algo da fábula de Chuang-Tze aí. Na verdade, provavelmente os diretores do Karate Kid sabiam alguma coisa sobre filosofia asiática, filosofia oriental. No tempo da narrativa, você tem... É interessante como Calvino, né, ele usa como o protótipo da rapidez os contos tradicionais, os contos populares, que são marcados por uma espécie de edição, um filtro de agilidade, né, com um certo laconismo interpretativo. Ou seja, essas fábulas populares, essas histórias muito sucintas, elas têm, vamos dizer, interpretações muito abertas, né? A história do Carlos Magno, que se apaixona por uma donzela, né? E no fim da sua vida, nos últimos anos da sua vida, e ninguém entende essa paixão, né? E ninguém entende essa paixão, e essa donzela morre. No momento em que essa donzela morre, Carlos Magno se apaixona, né, pelo cadáver da donzela, né? E um bispo, né, da cidade vai até o corpo, porque não entende como que o imperador vai se apaixonar por um cadáver, e se descobre um anel embaixo da língua dessa donzela. E aí se descobre, era um anel mágico, né? Era um anel mágico, e o detentor desse anel era objeto de adoração e de veneração. E Carlos Magno, inclusive, se apaixona pelo bispo no momento em que o bispo se apropria desse anel, e muito perturbado, né, o bispo atira, né, esse anel num lago, e Carlos Magno se apaixona pelo lago. É uma história que foi contada e recontada muitas vezes, né? Vamos dizer que teve muitos intérpretes na literatura, né? Alguns eram mais sucintos, outros eram mais... Petrarca, inclusive, é criticado pelo Italo Calvino, porque o Petrarca enrola essa história. Ele transforma... É como se... Um pouco essa ideia de... Você transforma um conto num grande romance, né? Mas desnecessariamente. Ou seja, aquilo lá era para ser um conto, e um conto popular mesmo. Italo Calvino vai dizer, né? E o personagem principal, Italo Calvino diz, é justamente essa figura do anel, né? O personagem principal dessa história é o anel, e é o enigma. Esse ensaio da rapidez tem muitas passagens geniais, são 20 páginas que condensam muita reflexão literária, e uma delas é que todo objeto na literatura, todo objeto que num texto narrativo, numa ficção, é de alguma maneira um objeto mágico, no sentido de que ele condensa, né, ele adensa, vamos dizer, uma miríade de significados, de interpretações possíveis, mas essas interpretações não devem ser arroladas pelo ficcionista, né? Elas devem ser apresentadas como como o mistério que se é. Ou seja, a interpretação não é do autor, não é do autor, é do leitor, é do crítico literário. Eles têm que fazer a interpretação, né? Eles que pensam na charada, você vai pensar no enigma, né? Você vai pensar naquilo que se oculta, né? Não é o teu objetivo revelar. Tem alguns instrumentos de manipulação do tempo, da narrativa, que o Calvino menciona. Eu vou mencionar aqui, para vocês verem que interessante. Então, por exemplo, um dos recursos que ele valoriza, que justamente constroem essa ideia de rapidez, tem a ver com saltos, né? Elipses temporais. Existe um outro recurso
que é a superposição de elementos, né? Em toda a prosa. A gente não consegue colocar tudo ao mesmo tempo, mas é quase como, não é, se o narrador, numa sequência de acontecimentos, de imagens, né, colocasse lado a lado, colocando lado a lado essas imagens, né, durante a leitura você tem um efeito de simultaneidade, né, de agilidade, um pouco de confusão, né, e Leopardi, De Quincey, outros autores, eles vão ser citados pelo Ítalo Calvino, né, em trechos onde isso se mostra, né? Tem a história de dois carros que quase se chocam, né? E Ítalo Calvino analisa o modo como essa cena foi construída, e isso é muito interessante. E, ao mesmo tempo, essa ideia que é muito louvada, assim, que é muito... Ou seja, existe um frenesi da velocidade no século XX, né? E isso passou, isso mudou. O nosso Sanskara é outro. O nosso Sanskara da civilização é outro. A gente viu para onde conduz a velocidade e, ao mesmo tempo, pôs-se a valorizar um tempo mais ponderado, mais lento também, né? Mas na minha época, aí já na década de 90, né, a Asia Argento, uma atriz italiana, fez um filme chamado Corra Lola Corra, né, que eram 3 contos. Na verdade, é um conto contado 3 vezes com 3 acontecimentos distintos, ou seja, a partir do acaso, né, uma pessoa que corre para salvar a outra, às vezes se dá bem, às vezes se dá mal e às vezes não se dá, né? Então, é isso. Essa sucessão de acontecimentos é outra ferramenta narrativa. Você tem aí, de uma outra maneira, o recurso da Sherazade, onde uma história vai nascendo de dentro da outra e de dentro da outra, né? Você tem o recurso à digressão, que é uma expressão semi-sherazadiana, né? Que é a digressão que você abre um parênteses e começa a contar mil outras coisas. Por exemplo, séries de televisão, né? Séries de serviços de streaming, eles adoram uma digressão, né? Tem uma chamada que é puxa vida, primeiro episódio parece que vai terminar, que a história inteira vai ser contada ali. Só que nananina não. Então, o que a série faz? Ela te dá quase o fim da história, aí ela te coloca em banho-maria, muitas coisas acontecem, é uma grande novela, né? O personagem vai, o personagem volta, conhece, desconhece, né? Você tem uma história muito rocambolesca e você fica grudado ali porque você quase viu o resultado, ou seja, você quase solucionou, né, o enigma no primeiro episódio. É quase uma fórmula sadomasoquista, né, de contar histórias essas das séries. E elas te prendem. O fato é que elas te agarram, não é? Isso acontece em White Lotus, isso acontece no O Silo, que é uma série de ficção científica. Mas isso acontece em muitas séries, muitas séries. E você tem a dilatação do tempo, também por meio da descrição. Você tem a iteração, né, que é essa repetição de algum elemento recorrente. Isso tudo pode ser usado para você na tua prosa, não é? Eu vou dar um exemplo dessa dilatação. E um dos casos típicos de dilatação é o detalhe, né? O detalhe dilata o tempo muitas vezes, né? Então, tem um livro chamado Aos Prantos no Mercado, de uma escritora que é ao mesmo tempo uma compositora, uma cantora de uma banda chamada Japanese Breakfast. Ela é meio coreana, meio estadunidense, e ela perde a mãe, né, de câncer de estômago. E isso se revela muito cedo na história. Eu não estou dando nenhum spoiler, tá? E o começo do livro é muito pungente, porque vai falando dela chorando no mercado e de todas as associações dela com a mãe, com quem ela tinha uma figura, com quem ela tinha uma relação muito, muito conflituosa, né? Era só na comida que mãe e filha se entendiam. Isso é muito bonito. E ela vai dando detalhes.
E na leitura desses detalhes, ao mesmo tempo você imerge na história, você mergulha na história, tem uma imersão ali, e ao mesmo tempo você enriquece a história, né? Por meio da identificação. Né? O leitor vai falar, eu vivi isso. E mesmo que você não tenha vivido isso, você vai fazer paralelos, você vai pensar em possibilidades, em coisas que são parecidas, né? Entre a tua história e a história da personagem, da protagonista, que é a compositora. Né? É muito bonito isso. E é um baita de um recurso também. Muitas vezes a gente acha que para entreter o nosso leitor a gente precisa andar rápido. Mas é isso que a gente não entende. Que o tempo da leitura e o tempo da escrita são tempos diferentes, né? A nossa festa é uma festa lenta, né? Ao passo que a festa do leitor é uma festa, né? A gente constrói lentamente a festa para que o leitor a curta, né? Ou seja, se você agiliza ainda mais esse processo, você vai criar um efeito de vertigem, né? Você muitas vezes não vai criar aquele efeito, né, que você quer criar originalmente de uma prosa, uma cadência regular. Então, muitas vezes, mergulhar essa dilatação do tempo é um recurso interessante. Né? Por fim, é muito curioso pensar que, muitos anos depois dessa reflexão do Ítalo Calvino, surgiram os economistas, os psicólogos da economia, né, com a noção do pensamento de dois tempos, ou seja, você... Daniel Kahneman e outros, eles conseguiram depreender duas formas de cognição. Uma é a cognição ágil, né, ou seja, o raciocínio rápido, né, que constrói alguns vieses cognitivos. No raciocínio rápido, às vezes a gente conclui muito rapidamente algumas coisas, né, e existem algumas ilusões muito recorrentes que a gente costuma perpetrar. E outra é o do raciocínio lento, é o raciocínio lógico, ponderado, exigente do ponto de vista cognitivo, ele tem um gasto de energia alto, né? Ou seja, nós temos, vamos dizer, formas de pensamento, né, que se combinam, são as formas ágeis, né, ágeis e que são úteis muitas vezes quando a gente está dirigindo um automóvel, quando a gente está dialogando, né? E vai lapidando essa cognição rápida, uma cognição lenta, né? É uma cognição construída com as marteladas de Hefesto, né? E eu acho que uma das coisas que unem essas duas inteligências é a inteligência da fluência. O que é a fluência? É um estado que a gente encontra quando a gente está escrevendo, ou quando a gente está cozinhando, ou quando a gente está brincando, quando a gente está compondo, ou seja, quando a gente está nesse esforço ativo, né, com alguma atividade desafiadora, e é aquele momento em que a gente começa a fazer amor com essa atividade, ou seja, a gente começa a se apaixonar por essa atividade, e isso não se dá de uma forma necessariamente lenta, você começa a agir com muita fluência, com muita rapidez, né? Sem prejuízo da qualidade da sua obra, da qualidade do seu romance, né? E esse é um ponto que você chega por meio desse tai chi, por meio dessa lentidão, né? Esse conceito que é de um psicólogo húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi, é um pronúncia difícil eu não consigo dizer o nome dele, mas a ideia de flow, né? A ideia de fluência, flow, fluxo, fluência. Eu gosto dessa palavra, eu não gosto de preservar ela em inglês, não. Vamos dizer, um encontro, né, perfeito entre Hermes, esse deus que tem asas nas sandálias, que é o sujeito da comunicação, que é o sujeito da agilidade, com a figura, mais uma vez, de Vulcano, né, dentro da forja da escrita recorrente, né, a escrita que pondera todos os dias ali, né, para construir a festa da literatura. Minhas queridas, meus queridos, nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço e até. Tchau!